Este programa contém dramatizações de eventos reais. Alguns nomes e dados podem ter sido alterados. Como uma mulher não percebe que está grávida? Ela me disse que eu só teria 12% de chance de conceber uma criança. A gente estava no meio do nada. Alô, qual é a sua emergência? Eu olhei para baixo e havia um pé. Um pezinho roxo. Esta é a história verídica de uma mulher que teve um bebê em uma parada na estrada e não sabia que estava grávida. Ela tá começando a ter um bebê. Ela tá tendo um bebê. Ela tá tendo um bebê. Sem ganho de peso. Sem sintomas. Sem desejos. Eu não sabia que estava grávida. No outono de 2006, Stacy, de 18 anos, estava apaixonada pelo homem de seus sonhos. Eu não poderia ter mais sorte. Sinceramente, eu me sinto abençoada por tê-la encontrado tão jovem. Eu sabia que a Stacy era especial desde o dia que eu a conheci. Nossa, eu adoro Nós isso. conversamos por 2 ou 3 horas naquela noite e tudo começou naquele momento. Após 2 anos de namoro, os jovens resolveram se casar em outubro de 2008. Casar com Chris foi tudo o que eu imaginei que seria. Foi incrível. Ela com certeza é minha melhor amiga. Eu posso conversar com ela sobre qualquer coisa e vice-versa. Com 1 ano de casados, Chris era supervisor de cozinha e Stacy trabalhava em uma mercearia. Tinha muita coisa pra vender. Mas o dinheiro estava apertado, então os recém-casados moravam com a mãe de Stacy. Nós todos somos muito unidos. Eu e a Stacy nos damos muito bem, sempre nos demos. Família é muito importante para nós dois. Sinceramente, tudo que eu queria era dar um filho pro Chris. Eu queria ter filhos desde que eu me entendo por gente. Mas Stacy tinha um problema que surgiu na adolescência. Eu tinha 12 anos quando comecei a menstruar. Mas 1 ano depois disso, parou de vez. Quando ela fez 17 anos, começamos a nos preocupar porque eles vinham a cada 6, 7, 8 meses. Stacy, eu dei uma olhada no seu ultrassom. Eu fui oficialmente diagnosticada com ovários policísticos. Síndrome do ovário policístico é uma doença associada com períodos irregulares e baixa frequência de ovulação. Eu lamento, mas você não vai conseguir conceber uma criança. Ela disse que eu só teria 12% de chance de conceber uma criança naturalmente. Mulheres com ovário policístico têm dificuldade para conceber porque sem ovulação não há um óvulo e sem óvulo não ocorre a gravidez. Recebi a notícia de que não podia ter filhos quando esse era um dos meus maiores desejos na vida. Eu fiquei arrasada. Eu e o Chris tivemos relação sem proteção durante 1 ano e nada aconteceu. Nós merecíamos ter a família perfeita que eu sempre quis ter. Na primavera de 2010, Stacy e Chris enfrentaram uma decisão difícil. Eu trabalhava na indústria culinária. E com a economia do jeito que estava, as minhas horas foram sendo cortadas. Eu comecei a pensar em partir para uma nova carreira. Talvez ir para outro lugar. Começamos a pensar em ir para o estado de Washington. Washington fazia sentido, pois eu poderia ganhar dinheiro suficiente para dar a ela a vida que ela merece. Confie em você. Aquilo era demais para mim. Washington ficava a mais de 3.200 quilômetros. Era do outro lado do país. Tudo bem. Mas decidimos que no final de setembro nós iríamos. Ela planejou um piquenique para conversar sobre os planos da mudança com sua mãe. E o meu estômago começou a doer demais. Parecia que alguma coisa se movia. Era como se os meus intestinos estivessem trocando de lugar. O que foi, filha? Mas eu achei que fosse efeito da salada de macarrão, que não tinha caído muito bem. Durante o verão, o casal se preparou para a viagem de mudança de mais de 3.200 quilômetros cruzando o país. Para poupar dinheiro, eles levariam apenas o que coubesse no carro. Você quer essa calça preta? Aham. Eu e o Chris decidimos rever todas as nossas roupas e eliminar aquelas que nós não usávamos mais. E então eu encontrei 2 calças jeans. E uma delas ficou mais apertada do que de costume. Eu atribuí praticamente tudo isso ao estresse da mudança. Eu estava estressada e estava comendo demais. Dia 27 de setembro, Stacy e Chris puseram as últimas coisas no carro e se despediram. Foi uma despedida muito emotiva.
Ver Stacy e Chris ir embora foi doloroso. Nós sabíamos que levaria um tempo até nos vermos novamente. Nós dirigimos a tarde toda. Finalmente decidimos parar para passar a noite e era por volta das 9 horas. Paramos num posto na estrada e decidimos dormir dentro do carro. Por volta das 5 da manhã, eu precisei ir ao banheiro. Eu levantei e quando eu saí do carro, parecia que tinha feito xixi na calça. Eu fui ao banheiro e vi que não era xixi. Era um líquido transparente e aquele líquido não parava de vazar. Qualquer coisa feminina eu atribuo ao ovário policístico. Eu supus que fosse um cisto se rompendo. O cisto de ovário é uma estrutura cheia de líquido no ovário e, como um balão de água, pode estourar, causar dor severa e hemorragia abdominal. Eu expliquei ao Chris o que estava acontecendo. Eu perguntei a ela o que ela queria que eu fizesse. Ela disse, durma um pouco que eu vou fazer o mesmo e recomeçamos pela manhã. Por volta das 7 da manhã, eu comecei a sentir uma cólica. Eles me ligaram e a Stacy disse, mãe, eu estou com muita dor de estômago. Então eu disse, se está doendo tanto, você precisa ir a um hospital. Não se preocupe, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Eu tentei convencê-la. Eu disse, eu não quero que nada de mal aconteça com você. Eu vou meditar, continua dirigindo. Eu, sendo a mulher teimosa que sou, decidi que ficaria bem. Já eram 7 horas da noite. As cólicas vinham a cada 45 segundos. E eram extremamente dolorosas. A gente estava no meio do nada. Os nossos celulares sem sinal. Eu parei de ver placas indicando hospitais e eu já estava ficando apavorado porque eu não sabia para onde levá-la caso alguma coisa muito ruim acontecesse. Chris, para o carro. Eu disse ao Chris que não aguentava mais. Precisava esperar aquela dor passar. O casal decidiu parar em um posto ao lado de um trecho deserto da rodovia. Eu corri direto para o banheiro. Parecia que eu estava sendo cortada ao meio. Eu coloquei a mão e senti um caroço, uma coisa alta. Achei que o cisto estivesse começando a sair. O Chris entrou para me ver. Eu disse a ele que um cisto estava saindo e que ele precisava chamar uma ambulância. O celular perdeu o sinal de cobertura quase 500 quilômetros antes. E foi muita sorte achar um telefone público. Alô, qual é a sua emergência? Olha, minha esposa tá com algum problema. Ela acha que pode ser um cisto, mas ela não tem certeza. Parece que tinha alguma coisa escura saindo de dentro dela. Entendi qual é o endereço exato onde precisa de ambulância. Ó, a gente tá numa parada na rodovia 90. Sim, mas em que parada? Eu não sei direito, a gente tá aqui nesse ponto. Chris! Olha, ela tá me chamando. Eu comecei a entrar em pânico porque eu não estava lá dentro e o telefone tinha um fio de 30 centímetros. Eu tô no telefone chamando a ambulância! Depois de sentir o caroço lá embaixo, eu fiquei com medo de tocar outra vez. Então eu demorei alguns minutos até tocar novamente. Eu olhei para baixo e vi um pé. Um pezinho roxo. Eu tô chamando a ambulância! Stacy, de 22 anos de idade, atravessava o país de carro com seu marido. Ela sentia uma dor repentina e pensou que um cisto de seu ovário tivesse rompido. Ela estava em uma parada de estrada tendo um bebê sem saber que estava grávida. Eu gritei o mais alto que eu pude. Um bebê. É um bebê. Sem sinal no telefone celular, o marido dela, Chris, chamava uma ambulância de um telefone público no local. Escuta, a ajuda já está a caminho. Meu Deus, espera. Ela disse que é um bebê. Ela disse que é um bebê. Eu me apavorei. Eu repetia, ai meu Deus. Quantas semanas ou meses de gravidez ela estava? Olha, a gente não sabia que ela estava grávida. A gente não sabia de nada. Ai meu Deus. Ela tinha 12% de chances de ter filhos. Entendi. Eu perdi as esperanças. A gente nem sabia que ela estava grávida. Tudo bem. Ela não tinha barriga, então imaginei que fosse o início. Eu já esperava o pior àquela altura e eu pensei que
o bebê estivesse morto. Quando eu vi o pezinho roxo, eu temi que o bebê não estivesse mais vivo. Eu perdi totalmente o controle. A única coisa que eu sempre quis estava sendo tirada de mim. E eu nem sabia que estava ali. Então... Enquanto eu estava no telefone, um motorista de caminhão entrou para usar o banheiro. Eu levava uma carga para o Canadá e parei naquele posto para descansar um pouco. Eu chamei ele, eu disse que eu precisava de uma ajuda. A minha esposa estava lá dentro, tendo um bebê. Por favor, minha esposa... Eu fiquei chocado. Estávamos numa parada de estrada com piso de cimento. Não tem nem papel toalha nos banheiros. O principal risco de ter um bebê em um ambiente não estéril é a infecção. O sistema imunológico do bebê certamente não está maduro. Tem uma toalha ou algo do tipo? Eu não tenho absolutamente nada, Tudo por bem, favor. eu vou pegar. Então eu corri até o caminhão, pois tinha um cobertor em algum lugar. Fala pra ela não sentar no vaso sanitário. Não, ela tá no chão. Olha, eu preciso ficar lá dentro com ela. Ela tá gritando meu nome. Ai, meu Deus. Amor! Você tá bem? Ah, meu Deus, eu preciso de você aqui! Fica na linha, eu vou dizer exatamente o que fazer. Um senhor entrou e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que não, que eu não estava bem. Eu disse, eu quero o meu marido. Sai daqui! Sai daqui! Então eu simplesmente entreguei a toalha e saí de lá. Ela tá gritando que precisa de mim. Não desligue o telefone. Vá ver e volte ao telefone para me dizer o que você viu. Então eu peguei o telefone para informar onde nós estávamos exatamente. Quando eu entrei lá, eu vi as perninhas e os bracinhos saindo. Não. Eu senti o bebê pendurado ali. Stacy. Eu sabia que estava tudo errado. Eu sei que bebês devem nascer com a cabeça primeiro. Se o corpo do bebê nasce primeiro, pode não dilatar o colo do útero o suficiente para acomodar a cabeça e esta pode ficar presa. Isso é uma emergência obstétrica e o bebê pode morrer. Eu entrei em pânico na hora. Eu volto logo, eu volto. Eu sabia que eu precisava agir rápido. Eu corri pro telefone para explicar a situação. A cabeça não saiu. Tá conseguindo ver as partes do corpo? O corpo todo, menos a cabeça. Eu entendi. Pode ser que seja um parto difícil. Eu vou te dar algumas instruções, tá bom? Tá legal, mas vem rápido, por favor, por favor. O Chris voltou pro banheiro. Amor, você precisa levantar. Foi o que disseram. Era muito difícil ficar de pé. A dor era demais. Ela tava em pânico. Vamos lá, eu sei. Ele disse, vamos lá, amor, faça isso pelo nosso filho. Vamos. Eu recuperei a força. Eu sabia que eu conseguiria. A dor não significava nada. Não importava se eu estava com dor. Só importava que eu ia pôr aquele bebê pra fora. Àquela altura, ele não era mais braços e pernas. Já tinha saído tudo, menos a cabeça. Eu precisei empurrar uma vez com força. E o bebê nasceu caindo em cima de uma toalha, aos meus pés. O bebê saiu junto com a placenta e tudo, de uma vez só. E foi quando meu coração disparou. Ele não estava respirando. Stacy, de 22 anos, acabou de ter um bebê invertido inesperadamente em uma parada de estrada. E o recém-nascido não estava respirando. Eu levei uns 15 segundos para entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu tinha acabado de ter um bebê morto. O marido saiu aos prantos do banheiro, correu para o telefone. Eles estão bem? Nasceu! Ótimo. Ai, meu Deus, ele tá em cima de uma toalha agora. Tá, agora me diz, o bebê tá chorando ou respirando? Eu não sei. Enquanto ele falava ao telefone, voltei até o banheiro e olhei na direção dela. Não havia sinais de vida. Eu presumi que o bebê estivesse morto. Durante 10 anos fui reanimador cardiopulmonar e socorrista e sabia que a primeira providência a tomar é fazer o recém-nascido respirar.
Eu o peguei, coloquei-o sobre as pias e tentei desobstruir suas vias respiratórias. Ele estava inerte. Eu pressionei um pouco o peito dele para estimulá-lo. Muito bem. E ele deu uma resmungada ou uma tossida e foi o primeiro sinal de que estava vivo. Meu coração deu um salto e a dor desapareceu instantaneamente. Eu parei de sentir dor. Não me importei com meu sangramento. O bebê estava vivo e isso era o que importava para mim. Então eu corri até a pia. Olhei lá e tinha um menininho. E ouvir aqueles pulmões era exatamente o que eu precisava ouvir. O marido tentava estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele tá respirando, mas eu acho que com muita dificuldade. Parece que ele tá se esforçando muito. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem muita ajuda chegando pra vocês, tá bom? Um policial e uma paramédica acabaram de chegar. Oi, querida, chegamos. A mãe parecia bem. Minha maior preocupação era o bebê. Ele não estava se mexendo. E a temperatura de seu corpo, quando toquei nele, estava muito baixa. Eu pensei, ai meu Deus. A mãe estava sentada no chão, com o bebê no colo. Me dá ele aqui. Os paramédicos imediatamente tiraram o bebê de mim e explicaram que precisavam ter certeza de que ele estava respirando. Nós aspiramos a boca e o nariz do bebê. E logo em seguida ligamos o oxigênio e deixamos soprar na frente do seu nariz e boca para ele inalar oxigênio extra e continuar com a gente. Então você não sabia que estava grávida? Eles fizeram perguntas sobre a minha gestação. Eu expliquei que eu não fazia ideia de que estava grávida. Eu não sabia com quantos meses eu estava, que eu não poderia lhes dar nenhuma resposta porque eu não sabia. O pai estava muito nervoso e muito assustado. Ele andava em círculos de um lado para outro, estava arrasado. Os paramédicos disseram que ele era muito pequeno, que parecia prematuro. Vamos, querido. Eu fiquei muito nervosa. Era uma situação complicada. Torcemos para o bebê ficar bem. Por que você está tão nervosa? A mãe olhou para mim e disse que eu parecia muito nervosa. Eu pedi desculpas. Quando vamos a um atendimento, tentamos não mostrar emoções, mas foi muito comovente. Isso não está nada bom. Eu cortei o cordão umbilical e levei a mãe para a ambulância. A parada na estrada fica a 145 quilômetros do hospital mais próximo. Levamos mais de 1 hora para chegar lá. Neste período de tempo, muitas coisas podem não dar certo. Ele nasceu invertido, ela não sabia que estava grávida e era quase impossível não haver complicações. E foi o percurso de carro mais agonizante da minha vida. A nossa família finalmente estava completa. Finalmente a gente tinha tudo que a gente vinha torcendo para ter desde sempre. E eu não queria que ninguém tirasse isso de mim, então eu rezei. Rezei e dirigi. Nós chegamos ao hospital e eles imediatamente levaram o bebê de mim. Ele pesava 1,870 kg. Calcularam que eu estava entre a 34ª e a 37ª semana. Fizeram um raio-x e encontraram um pouco de fluido nos pulmões dele. Começaram a administrar antibióticos para liberar. Há muitos riscos associados com o parto de um bebê prematuro. O bebê pode ter vários problemas nos pulmões, nos olhos, no cérebro, no coração. Ele pode ser mais predisposto a infecções. Eu sei que o único motivo dele ter enfrentado todas aquelas coisas foi porque eu não cuidei da minha saúde durante a gravidez. Se eu soubesse, eu teria tomado todas as vitaminas necessárias para garantir a saúde dele. Depois de esperar 7 longos dias, o médico finalmente trouxe boas notícias. Ele disse que a respiração estava forte e que ele era um dos bebês mais saudáveis do berçário.
Nós éramos pais, nós conseguimos e não sei como. Os médicos acreditam que eu engravidei entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Eu nunca suspeitei que estivesse grávida. Eu tive problemas estomacais, eu comi demais. Mas atribuí tudo isso ao estresse da decisão que eu e o Chris tomamos de mudar. Mulheres com ovários policísticos têm dificuldade de conceber. E acho que se ela não imaginar que pode engravidar, se for a última das hipóteses, é muito fácil confundir os sintomas da gravidez. Eu realmente acho que a gente venceu todas as adversidades com uma chance de engravidar de 12%. É a prova concreta de que tiramos a sorte grande. Tudo que eu sempre quis está bem aqui, ó. E tudo que eu sempre quis está aqui. Esse é o meu garoto. O médico disse que ele estava bem e que poderíamos levá-lo para casa naquele dia. Aquele foi o melhor dia das nossas vidas. Fez o meu coração derreter. Eles deram ao filho o nome de Andrew Sean. Eu escolhi o nome Sean em homenagem ao motorista de caminhão que nos ajudou durante o parto. Eu me senti honrado. Que final melhor que um bebê que esteja vivo e saudável. Mamãe e bebê. Primeiro banho. As nossas vidas inteiras estavam no banco de trás do carro. Estávamos totalmente despreparados para trazer um bebê para este mundo. Pronto, vem cá. E agora voltamos para casa. Papai pegou você. Ele tá ficando mais forte a cada dia e ganhando peso. Eu tenho certeza que ele vai fazer muita bagunça logo, logo. É incrível ele estar bem como está diante de tudo o que aconteceu. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me concedido um desejo que eu tenho desde os 12 anos de idade, que era ter um bebê feliz e saudável. Versão brasileira, DPN Santos. Resolveram se casar em outubro de 2008. Casar com o Chris foi tudo o que eu imaginei que seria. Foi incrível. Ela com certeza é minha melhor amiga. Eu posso conversar com ela sobre qualquer coisa e vice-versa. Com 1 ano de casados, Chris era supervisor de cozinha e Stacy trabalhava em uma mercearia. Tinha muita coisa para vender. Mas o dinheiro estava apertado, então os recém-casados moravam com a mãe de Stacy. Nós todos somos muito unidos. Eu e a Stacy nos damos muito bem, sempre nos demos. Família é muito importante para nós dois. Sinceramente, regulares e baixa frequência de ovulação. Eu lamento, mas você não vai conseguir conceber uma criança. Ela disse que eu só teria 12% de chance de conceber uma criança naturalmente. Mulheres com ovário policístico têm dificuldade para conceber porque sem ovulação não há um óvulo e sem óvulo não ocorre a gravidez. Recebi a notícia de que não podia ter filhos quando esse era um dos meus maiores desejos na vida. Eu fiquei arrasada. Eu e o Chris tivemos relação sem proteção durante 1 ano e nada aconteceu. Thomas. Sem desejos. Eu não sabia que estava grávida. No outono de 2006, Stacy, de 18 anos, estava apaixonada pelo homem de seus sonhos. Eu não poderia ter mais sorte. Sinceramente, eu me sinto abençoada por tê-lo encontrado tão jovem. Eu sabia que a Stacy era especial desde o dia que eu a conheci. Nossa, eu adoro Nós isso. conversamos por 2 ou 3 horas naquela noite e tudo começou naquele momento. Após 2 anos de namoro, os jovens... Este programa contém dramatizações de eventos reais. Alguns nomes e dados podem ter sido alterados. Como uma mulher não percebe que está grávida? Ela me disse que eu só teria 12% de chance de conceber uma criança. A gente estava no meio do nada. Alô, qual é a sua emergência? Eu olhei para baixo e havia um pé. Um pezinho roxo. Esta é a história verídica de uma mulher que teve um bebê em uma parada na estrada e não sabia que estava grávida. Ela tá começando a ter um bebê. Ela tá tendo um bebê. Ela tá tendo um bebê. Sem ganho de peso. Sem sintomas. Tudo que eu queria era dar um filho pro Chris. Eu queria ter filhos desde que eu me entendo por gente. Mas Stacy tinha um problema que surgiu na adolescência. Eu tinha 12 anos quando comecei a menstruar. Mas 1 ano depois disso, parou de vez. Quando ela fez 17 anos, começamos a nos preocupar porque eles vinham a cada 6, 7, 8 meses.
Stacy, eu dei uma olhada no seu ultrassom. Eu fui oficialmente diagnosticada com ovários policísticos. Síndrome do ovário policístico é uma doença associada com períodos